Olá, alunos do segundo ano B. Hoje nós vamos ver uma aula de geometria, continuando os conteúdos, porque um dos últimos conteúdos que a gente viu foi transformação de graus para radianos, de radianos para graus, né? Então a gente vai dar continuidade. Isso aqui também é uma matéria que vocês já viram, então é uma aula que vai ser um pouco mais rápida, né? Então vamos lá, introdução. Então ela está localizada, essa matéria, no capítulo 2, a frente B, da página 123, que são os arcos orientados. Então, o que é um arco orientado? Se tiver uma circunferência qualquer, se eu colocar dois pontos nessa circunferência, eu acabei de traçar um ângulo, um arco aqui, ó, que está em vermelho. Se eu perceber, e nada mais isso aqui, que o arco também é a medida de um ângulo, hein? Por isso que a gente vai ver, né, a relação de arcos com ângulos. Se eu medir o arco aqui no sentido aqui positivo, né, que é o sentido do relógio, né, no sentido, quer dizer, o anti-horário, né, são ângulos positivos, e do horário, sentido negativo aqui. Vamos situar os ângulos agora nos quadrantes, né, então, vendo aqui os sentidos, o horário e o anti-horário, né, vamos situar os ângulos no quadrante. Então aqui, ó, se eu tenho isso aqui é o plano cartesiano, né, com os eixos orientados aqui. Se a gente divide aqui em 4 regiões, todo mundo lembra que isso aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, no sentido também anti-horário, terceiro quadrante e quarto quadrante, ok? Então agora a gente vai localizar ângulos no quadrante. Exemplo, se eu tenho aqui, então aqui de novo, minha relação dos eixos, né? Se eu tenho o ângulo aqui, e aí eu tenho essa rotação aqui, ou seja, que vai daqui para cá, né? Eu tenho, exemplo, um ângulo de 20 graus. Esse ângulo de 20 graus está situado no primeiro quadrante. Se eu fizer um outro ângulo, vamos fazer de outra cor aqui, ó, esse ângulo aqui. Então ele tem a rotação aqui, que vai daqui até aqui. Ele pode ser um ângulo de 130 graus. Então o ângulo de 130 graus situado aqui no segundo quadrante. Aqui primeiro quadrante, conforme a gente dividiu aqui, né? E assim por diante, ok? Agora vamos ver o que seria arcos côngruos. A palavra côngruos vem de congruente. Então lembra que congruente tem o significado de mesma medida. Vamos pegar um exemplo então aqui, ó. Se eu tiver um ângulo aqui, que está situado no segundo quadrante, vou colocar aqui a angulação dele, de 120 graus. Né? Pode ter um outro ângulo situado aqui, vou colocar aqui que fica mais fácil localizar. Teria um outro ângulo situado na mesma localização de 120 graus? Tem sim, porque ó, os ângulos têm a sua medição infinita, ou seja, ela não tem fim, né? Então aqui, ó, se eu tiver aqui nesse, que é de 0 graus, e aqui lembrando que é 90 graus, né? 180 graus, 270 graus, uma volta completa, 360 graus. Então eu posso ter o que? Um ângulo que vá do 0 até 120 graus. Mas eu posso ter esse ângulo que começa no 0, dá uma volta completa e situa no mesmo lugar que o 120 graus, que é, vamos lá, 120 graus, que é o 480 graus. Por quê? É 120 mais uma volta. Por isso que dá 480. Então, por essa definição, eu vou ter vários ângulos côngruos num determinado local. 480, se eu somar com duas voltas agora, 360, vai dar 840 graus. Se eu somar agora com 3 voltas, 360, mais uma vez, vai dar 1200 graus. Então esses ângulos aqui, ó, 120, 480, vou colocar uma setinha para não confundir, né? 840 e 1200 graus são ângulos côngruos, ou seja, eles estão situados na mesma localização. Então aqui é o 120, também eu posso falar que tem 840,
tem, né, o 480, o 1200, o 1560 e assim por diante. Então são ângulos infinitos que tem numa só localização. Agora vamos ver como é que a gente vai determinar a primeira determinação positiva de um arco ou de um ângulo, né, aonde ele está localizado, o quadrante, e quantas voltas esse ângulo dá. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui. Eu tenho 765 graus. Você concorda que ele passou de 360 graus, né? Então ele vai dar uma volta completa, ou duas, ou três, não sei quantas voltas, e vai parar num certo lugar. Onde ele parar vai ser a primeira determinação positiva. Então qual é o processo? Divido por 360 graus, né, que é uma volta completa. Vai dar duas voltas, 2 vezes 360 dá 720, subtraindo dá 45 graus. Então, o que eu acabei de achar? O 2, número de voltas. O 45 graus é a primeira determinação positiva. E em que quadrante ele parou? Bom, 45 graus está entre 0 graus, né, e 90 graus, né? Esse ângulo aqui de 45. Então ele está situado no primeiro quadrante. Vamos pegar um outro exemplo agora, só que agora o ângulo não está em grau, ele está em radianos. Então, vamos pegar um exemplo aqui, vamos separar aqui. 55π sobre 6 radianos. Ou seja, eu quero saber qual é a primeira determinação positiva, em que quadrante parou e quantas voltas esse arco deu. Primeiro, o que é mais fácil é transformar isso aqui em graus. Então, tem a regra de 3, que eu falo que π igual a 180, mas quando eu transformo de radianos para grau é fácil. É só substituir o π por 180 dividido por 6. Então aqui tem um efeito de cálculo, aqui vai dar 1650 graus. Ou seja, 55π sobre 6 equivale a 1650 graus. Ele dá mais que uma volta aí, né? Então o processo é o mesmo agora. 1650 e eu divido por uma volta, porque aqui eu vou saber quantas voltas, né, foi dado. Deu exatamente 4 voltas. 4 vezes 360 dá 1440 graus. Subtraindo dá 200 graus. Então, olha lá, de novo. Esse ângulo aqui, 55π sobre 6, que equivale a 1650 graus, deu 4 voltas. A primeira determinação positiva é 210 graus. E 210 graus está situado no... Opa! Está situado no terceiro quadrante. Ok? Então, a partir dessa videoaula aqui, eu vou disponibilizar no site do colégio uma atividade semanal de arcos orientados e arcos côncavos, principalmente para fazer essa relação aqui de qual a primeira determinação, quanto número de voltas deram e que quadrante parou, ok?